Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer ao Instituto Pará e a GoSat pelo convite. Algum de vocês conhece a HSM, não? Conhece? Já for? Quem foi em algum evento nosso já? Tá, temos participantes aqui, tá? Provavelmente vocês me viram do outro lado, né? Lado do apresentando palestrante, mas nunca como palestrante, né? Que é a minha desenvolvendo essa nova carreira agora, depois de 30 anos convivendo com os grandes palestrantes, os grandes pensadores. Eu achei que já estava na hora um pouquinho de começar a falar dos aprendizados que eu tive através dessa carreira e outras coisas também. Bom, o tema é a empresa como plataforma de negócio e a nova liderança, né? Hoje eu cheguei nesse tema através de um convite que eu recebi da minha universidade, que eu fiz nos Estados Unidos. Eu ganhei uma bolsa para jogar tênis há muitos anos atrás. E depois acabei fazendo o MBA lá. E fui muito ativo na participação no desenvolvimento da escola. Me convidaram para dar uma palestra sobre liderança, né? E eu, trabalhando com palestras sobre liderança durante mais de 25 anos, quase 30 anos, eu falei, poxa, aqui que eu posso falar de novo sobre liderança que faça algum sentido, né? Acho que falar de líder hoje, líder inspirador, integrador, consultor de times, tal, isso a gente já está ouvindo há muito tempo, né? E aí eu comecei a me questionar sobre o momento que a gente está vivendo, né? A gente ouve a palavra ruptura, né? Quem ouve a palavra ruptura assim quase que constantemente? Muita gente, né? Disrupção ou disruptar, né? Essa palavra nem existe no dicionário, mas vai ter que entrar, né? Porque realmente as coisas que estão acontecendo no mundo são meio assustadoras em termos de velocidade, em termos de dinâmica de negócios, né? E aí eu comecei a pensar no que seria novo sobre liderança, mas antes disso eu comecei a pensar no que estava acontecendo, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção é a velocidade de como empresas consagradas que estavam no mercado há muitos e muitos anos, empresas admiradas, com prêmios de qualidade, prêmios de inovação, prêmios de tudo quanto é coisa, simplesmente se evaporaram ou perderam a sua relevância, né? Viraram uma empresa a mais, uma empresa que não se destaca, que não traz nada de novo. Eu começo pela Kodak, um pouco mais na frente, empresa líder na área de fotografia, filmes, que não conseguiu ler o futuro digital, apesar de ter inventado a câmera digital. Depois eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre ela na questão das perguntas, né? A Nokia também, que até em 2007 tinha um valor de mercado de mais de 140 bilhões de dólares e evaporou, né? Um valor de mercado aí uns 7 bilhões, mas aí nas outras áreas saíram do que a gente conhecia eles como telefonia celular. A Blockbuster, né? Quantos de vocês não levaram seus filhos para alugar um filme na Blockbuster, né? Eu levava minha filha, era um acontecimento, né? De ir na Blockbuster, comprar pipoca. Não existe mais. Motorola, né? Uma empresa bacana, mas não tem a mesma relevância do que tinha, né? Uma leitura terrível do crescimento exponencial, da lei de Moore, né? A lei de Moore, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, né? De poder do processamento dos computadores dobra a cada 2 anos. E eu falei, puxa vida, mas empresas maravilhosas, né? Se você, de repente, bota até essas empresas como exemplos de sucesso em alguma palestra por aí, vão achar que elas estão ótimas, né? De tão rápido que elas sumiram ou ficaram irrelevantes. E aí eu comecei hoje se fala muito em estratégia, ruptura, mas para mim, né, eu convivi com grandes mestres, e principalmente o Peter Drucker, né? E o Peter Drucker sempre me ensinava, falava assim, não adianta a gente pensar em mercado e rupturas e tudo, inovação, se você não pensa nas pessoas, né, antes. Porque não existe ruptura de negócio se não houver ruptura de pessoas. Quando existe ruptura, você tem que criar novas habilidades de liderança.
Bom, aí nessa palestra, que eu fui convidado, né? Eu peguei os líderes dessas empresas que simplesmente evaporaram, ficaram irrelevantes, e fui ver se esses líderes tinham as qualidades de um grande líder, segundo a revista Forbes, que é uma referência, né, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. E essas habilidades estavam ali, né? Honestidade, delegação, comunicação, confiança, compromisso, atitude positiva, criatividade, intuição, capacidade de inspirar e sintonia com as pessoas. Aqueles líderes tinham tudo isso. Eu falei, bom, se esses caras tinham tudo isso, como é que a empresa quebra, né? Não é possível, alguma coisa está errada aqui, né? Ou será que o momento que nós vivemos requer outras habilidades? Então esse aqui é o presidente da Nokia. No dia da entrevista coletiva dele, ele praticamente estava entregando o que restou da Nokia para a Microsoft. Muitas pessoas acham que esse cara sou eu, mas não sou não, tá? Careca parecida, mas inclusive eu acho que a minha careca é mais bonita que a dele. E ele, no dia da entrevista coletiva, ele chorou compulsivamente. Porque foi um cara que levou a Nokia a um valuation de 140 bilhões de dólares e entregou ela para um valuation de 8 bilhões. Ou seja, perdeu 132 bilhões de dólares num período de 6 anos. Como é que é possível isso, né? Steve, let me ask you about the iPhone. Só um segundinho aqui, deixa eu explicar esse filme aqui. Tá? Esse é um filme do Steve Ballmer, uma entrevista do Steve Ballmer, cofundador da Microsoft, junto com o Paul Allen, junto com o Bill Gates. A impressão dele sobre o iPhone, o lançamento do iPhone em 2007. 2007 nós estamos em 2017, 10 anos, mas hoje em dia esses 10 anos passam rápido, né? E aí perguntaram para o Ballmer o que ele achava do iPhone. Então vamos ver esse filme. Pode botar. Steve, let me ask you about the iPhone and the Zune, if I may. The Zune was getting some traction, and Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. How do you compete with that, though? He sucked out a lot of the spotlight in the last few weeks because of what happened at Macworld, not only with the iPhone, but with the new iPod. I mean, how do you compete with that, with the Zune? Right now, well, let's take phones first. Right now, we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling 0 phones a year. In 6 months, they'll have the most expensive phone by far ever in the marketplace. And let's see, what's the... Bom, todo mundo sabe o que aconteceu depois, né? E para a gente não se sentir tão mal do que está acontecendo no mundo, né? Porque a gente acorda todo dia e fala, pô, mas será que minha empresa vai estar viva? E não se sintam tão mal, porque se o presidente e o fundador da Microsoft não consegue ter uma leitura dessa, se a gente não tiver leitura de alguma coisa, fiquem tranquilo que o mundo está bastante complicado, né? Então aqui, eu vou passar pela parte, eu tenho que falar, antes de entrar na liderança, eu tenho que falar um pouquinho da estratégia, porque eu não consigo, também aprendi com meus mestres, que é impossível falar de estratégia se você não falar da liderança e das habilidades que você tem que ter para implementar essa estratégia. Porque se tem uma estratégia inovadora, mas você tem habilidades velhas, a coisa não anda. A execução, a famosa execução do Rancharan não vai para frente. Bom, em 2007, essas empresas tinham 90% do lucro do mundo e o iPhone foi lançado nessa época. Em 2015, o iPhone gerou 92% dos lucros globais. De todas as outras, somente uma conseguiu obter algum lucro. Ou seja, em 7 anos, 8 anos, uma indústria inteira foi evaporada, né? Por uma única ruptura. Então, a visão do Steve Jobs era que o iPhone era muito mais que um produto, né? Um canal de serviços, né? Era uma plataforma de negócios. Ele lançou focando o celular no cliente, enquanto as outras empresas focavam o celular na operadora, né? Criou essa
plataforma de negócios, unindo produtores e consumidores de um lado. Já tinha dado um aviso prévio com o iPod, né? que fazia basicamente a mesma coisa, simplesmente expandiu o número de serviços, né? E os participantes dos dois lados cresceram. Houve o efeito de rede da internet, que é importante vocês saberem. Está no livro Organizações Exponenciais, esse efeito de rede. E olha o que aconteceu em 2015, né? Mais de 1,4 milhões de aplicativos havia gerado uma receita de 25 bilhões de dólares para os desenvolvedores. E hoje o número é muito maior que isso. Bom, pensando não só nesse caso, mas também em outras empresas, né? Que continuam causando ruptura no nosso mercado. E aqui no Brasil já estamos começando a ver algumas empresas, principalmente já começaram via mercado financeiro, Nubank, né? Que a gente está observando, né? Muito espaço na área financeira para haver ruptura, já que aquele negócio, o modelo de negócio ficou parado durante tantos anos, né? O velho banco, eles vão ver o que é bom para a tosse. No varejo, a Amazon disruptou, né? Está acabando com o shopping center nos Estados Unidos. Transporte, Uber. Hospitalidade, Airbnb. O presidente da Airbnb esteve conosco na Expo Management anteontem. A Apple em telecom e música. Agora temos a Spotify, que superou a Apple, né? Netflix, filmes, automóveis, Tesla. E mídia, Google, né? E também em mídia a gente colocaria o Facebook também. Então, a pergunta que está enlouquecendo todos nós, né? Antigamente, o pensamento de gestão que a gente tinha era: você tem uma empresa, vamos supor que você trabalha na General Motors, você tem um concorrente que é a Toyota, Mitsubishi, Ford, né? E então você lutava uma contra a outra. Então, era estratégia daqui, contratava daqui, investia aqui, desenvolve alguma tecnologia. Hoje, infelizmente, esse modelo competitivo ele já não existe mais, porque nós temos alguém no mundo com um celular, com alguma ideia que desintermedia cadeias inteiras e que não tem experiência nenhuma nesse negócio, né? Por exemplo, o Uber disruptou toda a indústria de carros com jovens que não tinham experiência nenhuma na indústria de carros, né? Hoje vai se vender menos carros por causa do Uber, cada vez mais, não tem a menor dúvida. A indústria de aluguel de carros também é outra que vai sofrer bastante. Eu, quando vou para os Estados Unidos, pelo menos, eu não alugo mais carro, né? Eu vou de Uber. Então, esse é o novo. Então, será que um novo tipo de líder está emergindo com qualidades diferentes? Essas empresas estão produzindo outros tipos de líder do que nós conhecemos, aquelas qualidades, aquelas 10 qualidades da Forbes. Pegamos a Amazon aqui. Eu vou ter que passar rápido, tá? Mas eu não consigo chegar na liderança sem falar da estratégia de novo. Jeff Bezos, né? Que criou uma empresa inicialmente vendendo livros e com o sistema de rating, de avaliação. Aí um dos executivos dele falou assim: mas nossa, como é que nós vamos usar o sistema de rating hoje? Que, aliás, ninguém mais pode viver sem o sistema de rating, porque é aí que os clientes classificam você. Como é que nós vamos vender livros e falar que um livro é ruim, o cara nunca mais vai comprar esse livro? O Jeff Bezos falou: mas quem disse que o nosso negócio é vender livros? Pelo modelo de negócios do professor Michael Porter, a quem nós trouxemos tantas vezes aqui na Expo Management, o modelo de negócio deles o modelo de pensamento estratégico das 5 forças já não funciona mais do mesmo jeito. O modelo dele estava ligado ao mundo mais analógico, um mundo onde uma empresa compete com outra empresa do mesmo ramo já há muitos anos, né? Hoje o mundo mudou radicalmente. E a gente anda para trás no tempo, né? A gente pensa muito no novo hoje, e é uma das coisas que se eu puder contribuir para vocês, pensem muito no novo, mas não esqueçam de alguns conceitos que foram muito fortes através dos anos, né? Em 1960, o professor Theodore Levitt, de Harvard, aliás, grande professor, para mim um dos melhores, talvez junto com o Kotler, os 2 maiores nomes acadêmicos do marketing, ele lançou um artigo chamado A Miopia Marketing, né? Qual é o seu negócio? What business are you in? Esse artigo está na internet, traduzido para português. Eu aconselho vocês a lerem muito cuidadosamente esse artigo, porque os conceitos estão totalmente válidos. Ele vem da indústria de ferrovias nos Estados Unidos,
que até 1950 liderava aqueles grandes magnatas, o Vanderbilt, lideravam as indústrias, né? Só que essas empresas de ferrovia não viam a velocidade que a indústria de carros e aviões e transporte aéreo crescia. E focaram em rodovias, em ferrovias. E quebraram, né? Não conseguiram ver. Por quê? Porque eles viram que eles estavam no negócio de ferrovia e não de transporte. Então, hoje, essa visão curta de muitas empresas as impede de definir adequadamente suas possibilidades de mercado. Então, o que está acontecendo aqui? Você pega empresas como a Amazon, né? Olha a quantidade, a linha de negócios. Quer dizer, eles começaram como livraria, hoje eles são varejo, a maior empresa de computação na nuvem, eletroeletrônicos, agora até de supermercados, né? Compraram a Whole Foods. Então, o que exatamente é a Amazon, né? Que negócio é o deles? Pela teoria do professor Porter, ele teria que estar vendendo livro até hoje. E se é melhor, imagina que horror, né? Aqui, a Amazon, bom, o Jeff Bezos, na semana passada, passou o Bill Gates como o cara mais rico do mundo, né? Empresa, junto com a Apple, enfim. Aqui, os negócios do Google também, rapidamente, né? São negócios diversos, mas sim, tem uma linha condutora, não é uma empresa, um conglomerado, né? Um conglomerado é quando você fabrica carro e depois você compra uma rede de restaurantes, não é isso, né? É uma diversificação baseada em tecnologia. E essa tecnologia que redefine a maneira como a gente vê o foco hoje em dia, né? Apple, mesma coisa, né? O que é a Apple? A Apple é uma empresa que vendia computadores, aparelhos, e criou uma plataforma, né? A plataforma iTunes, a Apple Store, né? Então, uma empresa que saiu de uma linha de produtos para uma linha de plataforma, e as duas se integram perfeitamente. Então, as organizações vencedoras de hoje são aquelas que crescem em forma de plataforma. A gente pode ir mais fundo, eu vou até recomendar um livro para vocês verem mais a fundo isso, né? Então é hora de revisitar o conceito tradicional de foco, né? De novo, né? Essa é uma qualidade muito importante para qualquer líder no dia de hoje, né? Você está naquele negócio, não, nós temos que sacrificar, não podemos fazer mais nada, tem que fazer isso, tem que fazer bem, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer, não consegue ver o papel da tecnologia no seu negócio e fica empacado naquele negócio. Quando você vê, vem alguém com uma ruptura, um celular, alguma coisa, e acaba com você, né? Então, a maneira como você vê o foco hoje é muito diferente de antes. E é uma maneira que, infelizmente, as escolas de negócios não ensinam. Essas empresas diversificadas estão alterando a dinâmica do mundo corporativo, né? Ameaçando os líderes, todos os atuais líderes de mercado, né? Então, essas empresas baseadas em plataformas exigem novos estilos de liderança. Aqueles 10 qualidades que eu dei no líder, não é que elas não funcionam mais. Elas também funcionam, só que você precisa de outras também. Infelizmente, a tecnologia nos ajuda bastante, mas também a gente precisa de cada vez mais. Ela também te dá mais possibilidade de fazer coisa. Então, nós temos cada dia mais coisa para fazer, né? E a tecnologia vai rápido, então a gente tem que andar rápido também, né? Enquanto o mundo vai rápido, nós temos que andar rápido. Então, para dar conta dessa ruptura, não basta as qualidades clássicas do líder, como eu falei, que são importantes. Tem que ter integridade, tem que saber liderar, tem que saber criar times, mas já não bastam mais. Aqueles líderes daquelas empresas espetaculares, que todos nós amávamos, eles eram só aquilo, não tinham essas qualidades que a gente vai falar. Então, a principal delas, eu digo que é o líder conector, integrador. Um agente cuja principal função é conectar a expansão da empresa como plataforma de negócios. Por exemplo, a Tesla, né? Vocês têm um carro Tesla aqui, né? Um carro da Tesla, né? Muita gente acha que a Tesla é uma empresa de carros, uma empresa que fabrica carros. Ou será que é uma empresa de energia, né? Montaram uma mega fábrica de energia no interior do Nevada. E essa fábrica de baterias, ela vende baterias para propósitos domésticos. Então, o que é o foco da Tesla? Fazer carro? Também. Mas ela tem outras possibilidades. Já nasceu com esse foco
esse foco mais diversificado, né? Bom, na qualidade do líder conector integrador ou conectora integradora, né? Talvez um dos caras que eu mais admiro com essa qualidade era o Steve Jobs, né? Ninguém sabia conectar mais as coisas do que ele, né? E hoje, se você não tiver essa qualidade e você tem que exercitá-la e contratar gente para sua empresa com essas qualidades, você pode ter muitos problemas, porque sem essa mentalidade você não consegue enxergar além da sua sombra, né? Então, nos anos 80, é um exemplo, tá? Apesar de um exemplo mais antigo, então a gente via essa capacidade de conector lá atrás. O Steve Jobs fez uma longa visita no Xerox Park, na Xerox, no parque da Xerox. A Xerox era um caso inacreditável também, uma empresa bacana, mas que ficou irrelevante. Foram inventores aí da copiadora, né? E, por incrível que pareça, eles fizeram um centro na Califórnia de pesquisa, de desenvolvimento, de criar o futuro, chamado Xerox Park. E eles, vocês vão ver o próprio Steve Jobs falando, eles inventaram as principais tecnologias. Eles podiam dominar a indústria da computação. Só que tinha um probleminha. Apesar de ter essa ideia, eles não conseguiam integrar as coisas, não conseguiam conectar as coisas. E o Steve Jobs, com 24 anos, foi convidado para fazer uma visita fatídica, a nível, do ponto de vista da Xerox, no Xerox Park, para saber o que eles estavam fazendo, né? E ele saiu dessa visita com duas coisinhas no bolso dele, né? Uma a interface gráfica e o outro é o mouse. Só isso. Então aqui nós vamos ver um filme de uma entrevista dele, tá? And I'm also one of these people that I don't really care about being right, you know. I just care about success. Steve Jobs had co-founded Apple Computer in 1976. The first popular personal computer, the Apple II, was a hit and made Steve Jobs one of the biggest names in a brand new industry. At the height of Apple's early success in December 1979, Jobs, then all of 24, had a privileged invitation to visit Xerox Park. And they showed me really three things. But I was so blinded by the first one that I didn't even really see the other two. One of the things they showed me was object-oriented programming. They showed me that, but I didn't even see that. The other one they showed me was really a networked computer system. They had over 100 Alto computers, all networked, using email, et cetera, et cetera. I didn't even see that. I was so blinded by the first thing they showed me, which was the graphical user interface. I thought it was the best thing I had ever seen in my life. Now, remember, it was very flawed. What we saw was incomplete. They'd done a bunch of things wrong, but we didn't know that at the time. It's still, though, they had the germ of the idea was there, and they'd done it very well. And within, 10 minutes, it was obvious to me that all computers would work like this someday. It was a turning point. Jobs decided this was the way forward for Apple. He came back and, I almost said asked, but the truth is demanded that his entire programming team get a demo of the Smalltalk system. And the then head of the Science Center asked me to give the demo because Steve specifically asked for me to give the demo. And I said, no way. I had a big argument with the Xerox executives telling them that they were about to give away the kitchen sink. And I said I would only do it if I were ordered to do it, because then, of course, would be their responsibility. And that's what they did. The mouse is a pointing device that moves a cursor around the display screen. Adele and her colleagues showed the Apple programmers an Alto machine running a graphical user interface. A selected window displays above other windows, much like placing a piece of paper on top of a stack on a desk. The visitors from Apple saw a computer that was designed to be easy to use, a machine that anybody could operate and find friendly, even the French. Choose one. I think mostly what we got in that hour and a half was inspiration. And basically just sort of a bolstering of our convictions that a more graphical way to do things
would make this business computer more accessible. After an hour looking at demos, they understood our technology and what it meant more than any Xerox executive understood it after years of showing it to them. Basically, they were copier heads that just had no clue about a computer or what it could do. And so they just grabbed defeat from the greatest victory in the computer industry. Xerox could have owned the entire computer industry today. Could have been, a company 10 times its size. Could have been IBM. Could have been the IBM of the 90s. Could have been the Microsoft of the 90s. For Steve. Incrível, né? É assustador, né? A gente vê empresas que às vezes até não deixam passar a tecnologia, mas não sabem o que fazer com ela. Por exemplo, a Kodak, né, que inventou a câmera digital. O cientista foi com a câmera digital mostrar, logicamente, com um aparelho enorme para o seu presidente. A hora que o presidente viu aquelas imagens na tela, ele falou assim, olha, mas como é que nós vamos vender os nossos filmes, né? Que era 50% da faturamento da empresa, né? E aí o que aconteceu, vocês viram, né? E aqui é a mesma coisa, né? A Xerox inventou a indústria da computação e quem levou foi a Apple. Então, várias lições aí, né? Primeiro, a conexão, né? A conexão das coisas, ligar uma coisa a outra. A segunda, de tirar o bumbum da cadeira e visitar empresas diferentes, ver o que os outros estão fazendo, que eu vejo também que é um problema, né? As pessoas entram no seu dia a dia e não saem, né? São viciados no dia a dia, acabam não visitando, não vendo. Aí o mundo vai, quando ele acorda, a coisa já foi, né? De novo, né? Outra conexão do Steve Jobs também, que eu adoro. Está no DNA da Apple, que a tecnologia por si só não é o suficiente, né? É a tecnologia casada com as artes liberais, casadas com as humanidades, que produz os resultados que fazem o nosso coração cantar. Olha que beleza de conexão das coisas, né? Então a pergunta é, você é um integrador, conector? Ou seja, você conecta e depois você integra. Conecta e integra. Você tem essa habilidade, você tem essa conectividade, né? Essa palestra aqui mesmo já é um exemplozinho. Eu acho que eu não tenho muitas qualidades, mas uma delas que eu tenho, com certeza, é de saber conectar. Tanto que esses vídeos aí estão na internet, estão com subtítulo em português. Não foi eu que traduzi, nada. Então você vai catando as coisas. O mundo hoje é de ligar as coisas, catar as coisas, juntar as coisas, né? Porque a tecnologia está toda aí. Essas habilidades são talvez a mais importante da quarta revolução industrial. Quem já ouviu falar da quarta revolução industrial? Algumas mãos, né? Eu não tenho a menor dúvida que esse momento na história é único. Nós estamos vivendo o início da quarta revolução industrial. A quarta revolução não tem data, né? Ela não começa no dia 23 de dezembro de 2000. Não, ela é um período, né? Ela começou com a primeira revolução industrial nos anos 1800, com a máquina a vapor. A partir da máquina a vapor, a gestão a gestão científica foi inventada pelo Frederick Taylor. Na segunda revolução industrial nós tivemos a eletrificação motorizada a combustão a partir da produção em massa da Ford, né, que foi outro visionário que na época soube usar. A terceira revolução industrial começou em 1960, eletrônica, computação, internet, que durou até recentemente, né? E aqui a gente entra na quarta revolução industrial, que é inteligência artificial, robótica, biotecnologia, ou seja, a integração dos mundos físicos, do mundo digital e do mundo biológico. Então, aqui de novo, né? Você tem todas essas ciências, né? E diferentes. Então, aqui o Klaus Schwab, que é o fundador do World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Um grande visionário. Ele fala que, além da sua rapidez e abrangência, a quarta revolução industrial é única por causa da crescente harmonização e integração de tantas e tão diferentes disciplinas e descobertas, né? De novo, o líder como conector, você saber como conectar alguma coisa da biologia com marketing, com design, e foi basicamente o que o Steve Jobs, né? Que a gente deu um nó na cabeça de todo mundo e a gente só anda com... A maior parte das pessoas andam com o telefone criado por ele e tantos outros produtos. E a empresa Apple talvez seja a primeira empresa a ter um faturamento de $1 trilhão. Outra empresa que tinha uma tecnologia na mão,
né? E que não tinha essa habilidade de conectar e integrar a própria Sony, né? Sony, que sempre foi grande inovadora. Quantos de nós não gostavam de ter um produto Sony na nossa casa? Aliás, eles fazem boas televisões hoje. E ficou por aí, né? Então, lutando pela sobrevivência, quem sabe eles consigam, né, voltar e ser relevantes outra vez no mundo. Eles inventaram o Walkman. Quantos de nós, né, na velha guarda, já não tivemos um Walkman? E eles estavam na área de tecnologia também, né? Parte digital. Só que tinha um pequeno problema. Um departamento não falava com o outro. Se falava. É a mesma coisa que aconteceu na Xerox. O pessoal lá em Nova York, lá em Rochester, fazendo copiadora. O pessoal lá em Silicon Valley, inventando o futuro. E não se falava. E é impressionante o que acontece quando se fala, né? Não só no ponto de vista empresarial, como no ponto de vista pessoal também. A comunicação, a velha comunicação. Entregaram de graça o iPod para a Apple, que na verdade virou o iPhone e que virou essa potência que nós vemos hoje, né? E o Steve Jobs foi na Sony visitar. Aliás, tome muito cuidado para quem quer visitar a sua empresa, né? Capaz de sair de lá e ser... Né? O Steve Jobs ia para as empresas. Tanto que aquela mulher foi muito esperta. A sensibilidade das mulheres, né? Aquela diretora não quis deixar o Steve Jobs. E ela foi mandada. E olha o que aconteceu. O Steve Jobs inventou aqui o iPod, né? E que já está no iPhone, já foi superado, né? Bom, então essa, para mim, essa habilidade de conexão, de integração, é uma habilidade do novo líder. Infelizmente, as escolas, como nós conhecemos, não ensinam isso. Aliás, como não ensinam a maior parte das coisas que nós precisamos saber hoje em dia. Depois nós vamos entrar um pouquinho na parte de educação. Aqui nós entramos na predisposição para correr riscos e enxergar erros como naturais de sua evolução. Nunca foi tão importante a gente inovar. Quando a gente fala correr risco, significa inovar. Como nós temos que fazer hoje. A gente vive uma economia interconectada, com o cliente cada vez mais querendo serviços novos, o mercado cada vez mais inovando mais. A gente ainda aqui no Brasil tem um pouco da cultura do corte de custo. Corta, 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 corta e corta até se cortar a própria cabeça. Onde nós temos como herói, com todo o respeito, que faz um ótimo trabalho em corte de custo, que é o professor Falcone, que entra em qualquer empresa e já sai cortando tudo. E fez ótimos trabalhos, é um gênio. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a economia que nós vivemos hoje. Porque a tecnologia, como nós conhecemos hoje, propicia você tomar riscos como você nunca teve antes. Arriscar ou inovar, né? Hoje você tem ferramentas, Lean Startup, Startup enxuta, como nós conhecemos aqui no Brasil, Business Model Generation, né? O Canvas, né? Design Thinking. A gente tem muitas ferramentas que a gente pode usar para minimizar o risco nos negócios, nos produtos. Só que elas têm que ser usadas. E elas estão à disposição nossa. Aqui, a própria Amazon, olha o sucesso deles. Na Amazon, eles têm uma tolerância ao risco, uma prodigiosa tolerância com o risco e até mesmo com o fracasso, né? Quantos produtos que eles lançaram, o Jeff Bezos, essa figura incrível, quantos produtos que eles lançaram que simplesmente eles desistiram? E não deu certo, desiste. Ninguém vai perder o emprego por causa disso. Aliás, você pode perder o seu trabalho se você não criar coisas novas. Eles lançaram o telefone, a versão barata do telefone, o Fire, e simplesmente não deu certo. Eles enterraram o produto. O preço da ação na Amazon não baixou nem um centavo. Então a questão do risco, né? Eu fiz um talk show com o Jorge Paulo Lemann recentemente, que também era outro amigo do corte de custo, né? Toda vez que ele comprava uma empresa, era um expert em adquirir conglomerados, empresas. E a primeira coisa que ele fazia, já trazia a turma do Falcone, vai cortando tudo, corta custo, manda a gente embora, isso aqui e tal. Aí fazia a empresa dar lucro rapidinho, né? E eu perguntei para ele se no mundo de hoje ele continua com essa estratégia. Ele falou, olha, nós estamos mudando muito. Antigamente a gente contratava a turma lá dos MBA dos Estados Unidos, de Wharton, pessoal de Harvard, que vinha com aquela faca
na boca, com os dentes, querendo cortar custo, querendo maximizar, querendo lucrar. Hoje o tipo de gente que a gente contrata é outro. A gente contrata designer, a gente contrata gente de tecnologia, jovens, até gente que não tem faculdade. Coisa incrível, né? Até ele, com os seus 78 anos de idade, está conseguindo ver isso. O líder como criador do futuro, né? Eu tenho como exemplo aqui o Google X, The Moonshot Factory, né? Qual é o ponto aqui? Hoje que a gente vive nesse mundo de ruptura, a gente é forçado a inovar. No ambiente que nós vivemos de trabalho, no nosso dia a dia, é muito difícil você transformar a sua empresa no seu dia a dia, dentro da empresa. Essa inovação tem que vir de fora. E mais empresas bem-sucedidas estão criando empresas paralelas, pequenas, com gente muito capacitada, que tem um único objetivo: acabar com a própria empresa. É assim que é o Google X. Porque é muito melhor você acabar com a sua empresa do que o concorrente, né? Porque a partir do momento que você acabou com essa empresa, você inventou uma nova. Kodak, lembra, né? E aqui é esse. Então eu aconselho, hoje, qualquer executivo, empresário, a criar uma empresa paralela. Mesmo se você for uma pequena empresa, cria alguma coisa, aluga uma sala fora da empresa, bota 2, 3 loucos lá, que tem como objetivo torturar os executivos da sua empresa e acabar com ela. Então esse que eu chamo o líder como criador do futuro. Esse é um dos meus favoritos. Quantos de nós não ouvimos falar que a gente tem que pensar grande? Quem já ouviu falar isso? Pensar grande. Que a gente não pode pensar pequeno, nós temos que pensar grande. Só que esse pensar grande até recentemente era você lançar uma loja e ter 1.000 lojas. 2.000, 3.000, 10.000. E aqui no Brasil a gente vê um pouquinho isso. Temos 2 movimentos recentes que me preocupam muito. Um deles é a nossa querida Natura, que jamais atuou no varejo, nenhuma loja, sempre foi entrega através das suas revendedoras, a comprar a operação da Body Shop no mundo inteiro, com 3.200 lojas. Olha que horror. Eu estou prevendo uma catástrofe nessa operação. E vou torcer para que dê certo, que eles achem algum outro jeito, porque isso é pensar grande. Livraria Cultura, que todos nós vamos comprar nossos livros, né? A FNAC no Brasil, ficou anos aqui no Brasil, não deu certo. A Cultura vai lá e compra uma coisa que não dá certo. Então, além da Cultura ter problema nas suas lojas, compra o problema das outras lojas. Aqui. Então, a gente nesse pensar grande, e eu chamo o novo pensamento de pensar bold. Essa palavra é tão nova que eu não consegui achar uma tradução ainda bacana. A tradução literal é ousado. Pensar ousado. Então vamos com um exemplo. Uber, maior empresa do mundo de táxis e não é dona de um veículo. O Facebook é a maior empresa de mídia do mundo que não tem um jornalista produzindo absolutamente nada. Nós produzimos o conteúdo para o Facebook. Alibaba, um dos maiores varejistas do mundo, que não carrega estoque algum. Airbnb, o maior provedor de acomodações do mundo, não é dono de um único imóvel. Isso é pensar bold, não é pensar grande. O grande está dentro do bold. Então pensem bem na hora de abrirem lojas, abrirem fábricas. Pode ser até bom, mas isso é muito importante. Aqui um exemplo da Tesla, né? A Tesla em 2016, o ano passado, vendeu 76 mil carros. A General Motors vendeu 10 milhões. Como é que é possível a Tesla valer mais que a General Motors? Pensamento do Elon Musk, ele é um cara que pensa bold. Não esqueça essa palavra. Outra qualidade que eu botei em uma só, né? O entendimento claro da lei de Moore. Quem conhece a lei de Moore? Uma mão lá. Eu juro, tenho algumas convicções. Não me considero nenhum grande guru, nada. Eu sou um trabalhador, operador do conhecimento, né? Digo que eu carrego malas para os meus gurus já há 30 anos, né? Mas eu tenho algumas convicções. A lei de Moore é a lei que rege o mundo dos negócios. Ela rege a velocidade que nós vivemos. O poder da tecnologia
processamento dos computadores dobra a cada 2 anos. Você multiplica isso ano após ano, você vai ter um crescimento exponencial. Então, se você quer um velocímetro de quanto o mundo está correndo a velocidade, é a lei de Moore, criada pelo Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, em 1965. E a previsão dele, feita em 65, ainda é válida. Estão dizendo que a lei de Moore vai acabar? Não vai acabar, porque é o número de transistores que entra dentro da coisa lá, que fica milhões e milhões. Mas, por alguma razão, a nanotecnologia faz com que entrem cada vez mais e mais, e o mundo fique cada vez mais rápido. Essa é a rapidez que nós vivemos. Então, entendam a lei de Moore. Gestão baseada em plataformas, eu já falei, né? A gente tem que enxergar nossos negócios como plataformas de negócio, plataformas digitais, e o entendimento das novas tecnologias, né? De novo, a gente viu que nós estamos vivendo na 4ª revolução industrial, onde o número de ciências é cada vez maior e nascem outras ciências. A última delas é a blockchain, que é uma plataforma de confiança, né? Uma certificação da confiança muito forte. Segundo até o Bill Gates, que previu que a internet não ia dar certo, juro, previu mesmo. Falou: a internet é mais um meio de comunicação, assim como foram todas as empresas de mídia que nós conhecemos, inclusive a nossa querida Abril, que achou que era uma empresa de comunicação que agora está sendo transformada pelo meu querido amigo Walter Longo numa plataforma de negócios. Então, a questão da tecnologia, do entendimento da tecnologia, não dá para a gente ignorar, porque principalmente nós da velha guarda temos um pouco de aversão assim à tecnologia, né? Não fomos criados nesse mundo, né? O pai de uma amiga minha, um grande médico, ele não tem nem celular, tem medo de celular. O cara é um baita do médico, mas tem medo de celular, tem medo de qualquer aparelho. Ele é assim, é assustador com uma turma da velha guarda. Então, o que acontece? Nós, velhas guardas, né? 58, não podemos ficar vendo o mundo simplesmente passar por cima da gente. Temos que fazer alguma coisa, né? Antigamente a tecnologia era com o cara do TI, né? Ah, não, esse novo software, vai lá falar com o cara do TI. Hoje nós temos que entender muito de tecnologia, muito mais que jamais entendíamos antes. O Tim Cook, atual CEO da Apple, que foi questionado se conseguiria dar continuidade ao legado do Steve Jobs, falou que programar é mais importante que falar inglês. Ele falou: se ele fosse um estudante francês, se tivesse 10 anos, ele me preocuparia mais em saber programar do que saber até outra língua. Ele falou: o inglês você dá um jeito. Programar é a linguagem do futuro. E eu, guess what, né? Já estou começando o meu curso de programação aos meus 58 anos. Para você entender como é que funcionam as entranhas da tecnologia, para você tentar não ser comido por ela. Aqui mais outra habilidade que eu procurei identificar, a questão do propósito, né? Quantos de nós, eu acho que vai ter bastante mão, né, se eu pedir. Quantos de nós não ouve toda semana a questão do propósito nas nossas empresas? Bastante, várias mãos, né? Pois é, tenho notícia nova para vocês. Tomem cuidado. Propósito sim é importante, propósito sim é fundamental. Saber trabalhar por alguma coisa a mais do que dinheiro é muito importante. Só que o propósito também fica velho. Ele envelhece quando ele é mudado. Ele envelhece quando ele não se identifica com o mundo digital como nós conhecemos. Aqui, a Amazon comprou a Whole Foods, que foi a pioneira de colocar o propósito no nosso mundo. Capitalismo consciente, que a gente ouve diariamente também. O que aconteceu? Uma empresa que veio com o conceito de comida orgânica, conhecer os seus produtores, saber de onde vem o alface, saber de onde vem o tomate, aquela coisa maravilhosa. E eles ficaram com esse propósito durante muitos anos. E o que aconteceu? Os concorrentes começaram a pegar. Não deram uma evoluída no seu propósito. Acabaram sendo engolidos pela Amazon. O número de lojas já estava fechando. A Amazon foi lá e está fazendo a integração do mundo digital com o mundo físico. Nem tudo é digital. O sucesso está na integração do mundo físico com o digital. Vai com todo o seu expertise do mundo digital para o mundo físico e vai ser um sucesso, não tenho a menor dúvida. Exemplos de propósito transformador massivo, que é o PTM, que a gente chama, né? Está no livro Organizações Exponenciais. Muito importante vocês saberem, né? O TED, né? Quem não viu uma palestra do TED na internet, né?
ideias que merecem ser espalhadas. O Google, o propósito, organizar a informação do mundo. Quer dizer, quem trabalha lá sabe desse mega propósito. O X-Prize Foundation, do Peter Diamandis, né, que promove avanços radicais para o benefício da humanidade através de competições. Enfim, essas são a questão do propósito, né? Cuidado com o propósito que você cria e quanto tempo você fica com ele. E se você não fizer associações junto com a tecnologia, você pode ser engolido junto com o seu propósito. Capacidade de fazer grandes perguntas. A gente vive hoje num mundo das respostas. A tecnologia dá resposta para tudo. Qualquer pergunta que eu tenho, eu boto no Google. E o Google me dá a resposta para qualquer coisa. É um negócio inacreditável. Correto? Estou errado? Inteligência artificial dá a resposta para tudo. Essa que é a grande sacada da inteligência artificial. A tecnologia nos dá as respostas. Hoje você tem, em medicina, você tem computadores fazendo diagnósticos de pacientes com câncer melhor que médico. Computador. Então a questão aqui não é ter a resposta certa, é fazer a pergunta certa. Olhando para trás, para a Kodak, o CEO da Kodak, quando apresentaram a câmera digital para ele, ele fez a pergunta errada e quebrou a empresa. Uma única pergunta. Como é que nós vamos vender nossos filmes? Esconde esse negócio aí. Quebrou a empresa. Em vez de abraçar e acabar com o seu próprio negócio. Foco no cliente, 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 cliente. A gente sempre soube que o cliente está em primeiro lugar. O cliente está em primeiro lugar continuamente. Continuamente. A visão de foco no cliente, ela evoluiu com a tecnologia. É o que a gente chama de Customer Centricity, que é outra palavra que também vai ter que ser aportuguesada em algum lugar aí. Centricidade no cliente, né? Hoje não basta mais você só focar no cliente. Por exemplo, você pega aqui. Houve recentemente um recall nos Estados Unidos, onde os carros da Tesla e os carros da General Motors foram pegos pela mesma coisa. Então, a empresa é obrigada a fazer o recall. O que aconteceu com os donos de carro da General Motors? Todos tiveram que ir na concessionária e perder algumas horas do seu precioso dia. O que aconteceu com os carros da Tesla? Fizeram o seu recall todos over the air, pelo ar. Internet das coisas. Isso que eu chamo de foco no cliente, 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 cliente. Reaprendendo a aprender. Ou seja, nós estamos num mundo que nós temos que reaprender rapidamente. Infelizmente, nosso modelo de educação, ele foi feito para o passado. Os professores, e eu vou entrar um pouco nisso, né? Mas antes de entrar nessa questão, eu fui buscar, peguei aí alguns dos 8 caras que, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caras que transformaram o mundo como nós conhecemos, né? No mundo dos negócios, no nosso dia a dia. Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, Bill Gates, o fundador do Uber, o fundador do Airbnb, o Jeff Bezos da Amazon, o Elon Musk da Tesla, né? Carro, o Chad Hurley que criou o YouTube. Nenhum deles estudou administração de empresas. Nenhum deles fez MBA. Poxa, mas os MBAs, escolas de administração, não são os lugares supostamente feitos para criar esses grandes líderes, visionários? No more. Eles eram. Quando eu comecei a HSM, os lugares para estar eram os MBAs. Os líderes tinham PhD, o Jack Welch com PhD em tudo quanto é coisa. O presidente da IBM com MBA em Harvard. Os novos líderes que estão transformando o mundo estão vindo com outros backgrounds. E as escolas de negócio não souberam se adaptar a esse novo mundo. Os professores pensam analogicamente. Não estou querendo ofender ninguém, tá? Eu faço parte do mesmo pacote aqui de todos nós. Eu só estou tentando encarar a realidade, porque se a gente precisa de novas habilidades, nós precisamos de novos aprendizados. Até pouco tempo atrás, quando a gente precisava de algum aprendizado novo, você ia lá para Dom Cabral, você ia para a GV e tinha essas habilidades. Eles não têm mais isso. Nem Harvard tem, nem Wharton, nem ninguém, nem as escolas, ficaram velhos. Por quê? Porque o pensamento deles, ainda das escolas, está exatamente nisso. Onde a General Motors compete com a Toyota,
compete com a Fiat. Hoje a concorrência está aqui, ó. Tem alguma coisa aqui no meio. E esse modelo de pensamento não existe nas escolas. Rapidamente, meu tempo está se esgotando, já se esgotou. O que aconteceu com os grandes pensadores da gestão, no lado esquerdo, era o que a gente trazia durante tantos anos. Michael Porter, quantas vezes lotou os nossos eventos? Quantos milhões de dólares nós pagamos, a HSM pagou, eu ajudei a fazer aquele cheque tão doído. Não trago mais, não serve mais, não evoluiu, não fez a mudança. John Kotter, Robert Kaplan, eu só peço desculpa aqui ao Philip Kotter, ele está fora disso. Ele, aos 86 anos dele, é o cara mais ativo digitalmente que eu conheço. Então eu vou até tirar ele dele aqui desse slide, que ele não merece, porque ele realmente está fazendo um trabalho espetacular, lança 2 anos, está totalmente envolvido em redes sociais, não merece estar aí. Clayton Christensen, o próprio criador do pensamento da ruptura, né? E aqui desse lado são os novos pensadores, Salim Ismail, da Singularity University, um empresário, empresário que virou palestrante, que trabalhou no Google, criou uma startup. Peter Diamandis, que foi formado em medicina por Harvard e formado em energia nuclear pelo MIT. Chris Anderson, jornalistas. Ou seja, os gurus de hoje estão vindo de outros lugares. O ensinamento não está mais em escolas, no ensinamento que nós precisamos. O que aconteceu com as escolas de administração de empresas? Né? Essas são as novas escolas que estão vindo, as escolas digitais, de ensino digitais, né? De pensamento digital, que ainda são novas, que não comportam tanta gente, e os nossos pensamentos não estão. Mas ainda tem gente, você vai nessas escolas de administração dos Estados Unidos ou aqui, e está cheio de gente lá, na minha opinião, aprendendo o que já não serve. Pessoal, esse foi meu recado. Eu tenho sido super agressivo nisso. Desculpa se eu ofendi alguém, minha intenção não foi essa. Foi só abrir os olhos de vocês e agradeço imensamente pela atenção. Muito obrigado.